do Eterno, e também falarmos da educação em Israel como modelo para o mundo, né? E nós precisamos saber disso. Destruindo definitivamente o antissemitismo, vamos conversar sobre isso, vamos falar sobre o Holocausto, agora dia 27 de janeiro de 2023, aniversário lá do memorial do Holocausto, e temos essa bancada, tanto aqui como online, maravilhosa e preciosa. Sejam todos bem-vindos, espero que, como o jornalista e pastor e amigo Marcos Sampaio falou, e se você não se aproveitar de tudo, mas que marque uma palavra na sua história, na sua vida, a partir de hoje, seja um referencial na sua vida. Então, muito obrigado e vamos já iniciando. Vamos apresentar já os nossos colegas, antes de passar aqui para o nosso colega de bancada também, né? Que é o estudante de Relações Internacionais. Daqui a pouco você vai saber quem ele é. Vamos dar logo aqui a nossa saudação aos nossos colegas, que hoje vai ser os entrevistados, né? O Victor de Oliveira e o Augusto Lemer. Bem-vindo, meus colegas, meus amigos. A sua saudação para o público da Rádio Cidade FM. Vocês que representam a organização educacional, vocês. Deixa o Augusto falar primeiro, que eu já vi outras vezes aqui no programa. Muito obrigado. Consegue me ouvir, pessoal? Consigo te ouvir, sim. Eliomar é um Oi, grande... estou na escuta. Está escutando, Eliomar? Oi? Estou na escuta. É um grande prazer e uma honra ser convidado para o seu programa Voz de Israel. Eliomar, meu nome é Augusto Lerner, trabalho na Stand With Us, juntamente com o Victor Oliveira. A gente trabalha na área de relações com universidades da nossa organização. Sou jornalista, tenho pós-graduação em Relações Internacionais, morei alguns anos em Israel, também sou cidadão israelense, e o que quiserem conversar sobre o tema relacionado ao nosso trabalho, da Stand With Us Brasil, e também relacionados a Israel, e também ao Holocausto, vai ser um prazer conversar com vocês. Bacana. Victor, com você agora. Bom, mais uma vez aqui, né? Acho que essa é a terceira ou quarta vez aí que eu estou na Voz de Israel. Quarta vez, né? Que bom. Fico muito feliz, né? Você está dando 4-0 nas meninas, viu? A Débora ficou de participar, ainda não pôde participar, a expectativa foi grande. Vou cobrar da Cleo e da Débora. Vocês já estão dando 4-0. Vamos lá. Débora ganhou o bebê recentemente, um grande amiga nossa aí. Mas, pessoal, um grande abraço a vocês, é um prazer enorme estar conversando mais uma vez aí com o pessoal de Feira de Santana, através do grande amigo Eliomar, todos aí da Voz de Israel, da Rádio Cidade FM, né? Espero mais uma vez contribuir aí com vocês, uma conversa de alto nível aí hoje, acompanhado do meu grande amigo Augusto. Pois é, né? Agora eu quero apresentar também para vocês aqui o nosso amigo, nosso colega de bancada, conheci recentemente, ele que é filho do Emerson Oliveira, o nosso estudante de Relações Internacionais em Brasília, o Samuel, né? Samuel, sua saudação, meu amigo. Shalom a todos, boa noite. Rezende, né? Isso. Meu nome é Samuel Rezende, sou estudante da Universidade Católica lá de Brasília. Quero aqui agradecer a Eliomar pelo convite, né, que já tem um tempo aí chamando, e eu só agora que consegui vir aqui com o meu pai. E também dar meus cumprimentos aos professores Victor Oliveira e Augusto Lemer, aí, que futuramente serem colegas de vocês, em nome de Jesus. E é isso, vamos tirar as dúvidas. Eu, como estudante de Relações Internacionais, vou estar terminando agora também o curso, então vou tirar algumas dúvidas com os professores. Ok, né? Vamos aí, a pedido do nosso amigo, do nosso colega jornalista Marcos, vamos a essa linda música judaica, que tem por título? O nome do cantor é Joshua Aaron. Vamos nessa. Um fortalecimento muito grande nessa programação que está sendo construída hoje, porque nós temos pelo menos um cidadão brasileiro e também israelense que vai estar trazendo uma palavra para nós. Isso é muito bom, parabéns, Eliomar, o Emerson, por essa iniciativa, e tenho certeza que vai ser de grande valia para todos os ouvintes. Um rapaz chamado Souza Dantas, que era brasileiro e diplomata brasileiro na França,
na embaixada brasileira na França. Estamos ouvindo? Quando a Alemanha ocupou a França, Agora, a Alemanha ocupando a França, ele viu essa correria e pegando os judeus para levar para o centro de Estamos voltando. Auschwitz e outros, né? Os campos de concentração. E ele, determinado, e começou a dar os vistos, porque os judeus só poderiam sair daquela nação francesa com um visto na mão. Eles não tinham nem passaporte. Então, ele conseguiu fazer isso, e quando Getúlio Vargas, presidente brasileiro da época, em 1940... Está me ouvindo? 1933, né? Consegue me ouvir, Lênin? Soube disso, ele pediu autorização para fazer isso rapidamente. Consegue me ouvir? Eu sei que, pesquisando os números, ele é o nosso Schindler, pessoal. A lista de Schindler, que salvou 2.000 judeus, se eu não me engano, não sei ao certo quantos foram, mas 800 pessoas foram salvas pelo nosso diplomata, um diplomata brasileiro chamado Souza Dantas. Estão me ouvindo? E hoje ele tem um título, pastor Marcos, ele tem um título de Sadik é justo. Marcos Suskin. Justo das nações. É extraordinário. Eu não sabia. Tá na linha? Eu não conhecia essa performance. Marcos. Então, Samuel, por uma vontade de ideologia, de sistema, eu acredito, os próprios professores podem te explicar melhor, mas está na ausência da internet agora. Vamos lá. Mas já voltaram. Esse caso é lindo demais. Então, por uma ideologia de sistema, o presidente brasileiro proíbe o nosso embaixador, e foi pior, viu? Ele foi preso pelos alemães, a embaixada brasileira foi invadida pelos alemães, e ele foi preso, e antes dele ser preso, ele queimou todos os arquivos. Por quê? Porque se chegassem esses arquivos para onde e para quem ele deu os vistos, os judeus poderiam ser perseguidos. Então, 800 pessoas receberam esse visto de saída da França, foragido do domínio alemão. Eu quero dizer que desses 800 pessoas, 425 eram genuinamente judeus. Os demais eram povos que viviam naquela região, que tinham para eles, uma pessoa com deficiência, o nazismo não considerava, o judeu não era uma raça, e tinha outros povos também que não eram considerados. Então, no total, foram 800. Então, eu estou te respondendo com muita limitação. Eu sei que os professores aí têm mais gabarito para falar, mas eu me antecipo justamente pela falta da... Não sei se eles já retornaram. Já sim. Pessoal, já estão nos ouvindo? Eu peço desculpa e perdão por essa resposta chula, mas incompleta, mas que para mim foi um extraordinário descobrir sobre Souza Dantas, Sadik das Nações. Marcos, está à nossa escuta? Marcos, Victor, vocês conseguem me ouvir? Eu consigo te ouvir, Eliomar. Agora sim, tivemos um retorno, foi na técnica. O Marcos também está na linha? Não, o Marcos eu acho que não está na linha, Eliomar. Tá, né? Não está. Não está. Aqui está constando que ele está. Vamos lá, vocês ouviram a pergunta, né? O Marcos quer fazer alguma pergunta, o nosso jornalista? Samuel, né? Veja a sua pergunta dele, refaça, Samuel. Bem, nesse acontecimento aí do Holocausto, né, que cerca de mais de 5 milhões de pessoas, judeus morreram, né, 6 milhões de judeus morreram, o Brasil ele foi um dos países que barrou, né, a entrada dos judeus aqui. Eu gostaria de entender um pouco melhor o que é que motivou ao presidente da época, Getúlio Vargas, a agir dessa maneira antissemita, né, para com os judeus. Então, o que é que o Holocausto contribuiu para ele ter essa decisão aqui no Brasil de estar barrando os vistos dos judeus?
O que eu sei que eu posso te responder sobre esse determinado tema... Quem que fez a pergunta, Eliomar? Desculpa, Samuel? Foi o nosso estudante de Relações Internacionais, Samuel. Bom, o que eu posso dizer, abrindo um pouco mais essa pergunta, é o seguinte: não foi somente o Brasil que fecharam as portas para os judeus que estavam fugindo da Europa durante, mais precisamente um pouco antes de começar a Segunda Guerra Mundial, em 1939, mas também os Estados Unidos, através do presidente dos Estados Unidos na época, um pouco antes da Segunda Guerra Mundial, ele também proibiu a entrada de judeus que estavam fugindo do início Mil do desculpas. nazismo Eu não sei o que aconteceu, caiu a linha, não conseguia restabelecer de jeito nenhum. Só um Mil minuto, desculpas Marcos a conseguiu você. aqui restabelecer a conexão. Depois da fala do nosso amigo, agora sim, estabeleceu todos três juntos agora, bacana. Continua, Helene. E logo em seguida, Marcos, vamos com você e então com o Vitor. Perfeito. Então, em primeiro lugar, eu quero saudar aos seus ouvintes, aos membros desse painel, agradecer a oportunidade de poder conversar com vocês e pedir desculpas pelo ocorrido até aqui, que, infelizmente, eu perdi o contato com a internet e demorei para conseguir restabelecer. Ok. Leme, continue. Devo continuar? Isso. Aí depois eu vou para o ok. Marcos, tem perguntas aqui para ele, em seguida para o nosso professor Victor. Muito bem. Como eu perdi o início do programa, talvez eu seja repetitivo em algumas coisas, mas é importante mencionar que o Dia Internacional do Holocausto diz respeito a uma forma de memória e de ação contra toda e qualquer forma de racismo. Não há dúvida que o Holocausto foi a maior ação contra o povo judeu na história. 6 milhões de judeus, 1 de cada 3 judeus foi assassinado durante o Holocausto, e este número, infelizmente, até hoje, o povo judeu não conseguiu refazer, apesar de passados já mais de 70 anos do Holocausto, 75 anos do Holocausto, e ainda não conseguimos chegar ao mesmo número de judeus que havia antes da Segunda Guerra Mundial. Mas os judeus não foram as únicas vítimas. Houve muitas outras vítimas. Os ciganos foram também assassinados. Gays e lésbicas foram assassinados. Socialistas foram assassinados. Opositores do governo foram assassinados. Testemunhas de Jeová foram assassinados. A lista é muito grande. É lógico e compreensível que o mundo lembre-se principalmente das vítimas judias, porque as vítimas judias foram, tanto em número, extremamente maior do que todos os outros grupos étnicos, como também na forma de perseguição, porque enquanto gays e lésbicas foram mortos por sua conduta sexual, socialistas foram mortos por causa da sua ideologia, deficientes físicos foram mortos por terem uma deficiência, judeus foram mortos sem nenhum motivo, exceto o fato da fé que eles professavam, ou seja, não interessava se o judeu era de direita ou de esquerda, se ele era religioso ou não religioso, se ele era socialista ou capitalista, se ele era gay ou hétero, não interessava, bastava ser judeu para ser eliminado. E essa situação foi o que levou a ONU, no ano de 2005, a oficializar o dia 27 de janeiro como o Dia Mundial da Lembrança do Holocausto, uma vez que esse foi o dia em que as forças russas entraram no complexo Auschwitz-Birkenau e conseguiram liberar então os prisioneiros que lá estavam, em 1945, 27 de janeiro de 1945. Em homenagem a isso foi criado o Dia da Lembrança do Holocausto.
Agora, eu gostaria de ressaltar para todos os nossos ouvintes que não é apenas um dia para nós nos lembrarmos do que aconteceu, mas é um dia para todos nós tomarmos ação para que nenhuma forma de racismo, de discriminação, de matança seja novamente realizada. Eu estou conversando com uma rádio da Bahia e eu me lembro bastante bem dos anos que eu vivi aqui no Brasil, até praticamente 8 anos atrás, toda a minha vida. E o que a gente via aqui em São Paulo e no interior, tanto na capital como no interior, era uma determinada discriminação contra os baianos. E eu estou falando isso numa rádio da Bahia. Vocês também são vítimas de discriminação. Claro que não passaram pela tragédia que o povo judeu passou, de uma exterminação física, mas, sem dúvida, houve, não sei se ainda há, porque eu não vivo no Brasil há 8 anos, mas havia um racismo contra nordestinos em geral e contra baianos em particular. Então, o Dia Nacional da Memória do Holocausto deve ser também englobado pela população baiana e pela população nordestina como uma data de ação contra toda e qualquer forma de discriminação e de racismo. Ok? Ok, eu acho que tem uma pergunta aqui para o Victor, né? Ou é para o Leme? Samuel? Desse acontecimento aí, de mais de 6 milhões de mortos, né? Eu queria saber um pouco, já que o Brasil foi um dos países que barrou os judeus, né? Darem o visto. E eu queria entender melhor o que é que motivou o presidente da época, Getúlio Vargas, a agir dessa forma, dessa maneira aí, antissemita, para com os judeus. Então, eu queria entender a influência do Holocausto para essa decisão do Brasil com os judeus. Podem cada um também dar uma opinião, né? Vocês três aí, fica à vontade. Leme, né? Leme. Inicialmente que a gente conseguir entender a política do Getúlio Vargas é um político populista que balançava de acordo com o interesse político que o mantinha no poder. A gente não pode esquecer que após a Segunda Guerra Mundial existe um movimento para que ele, enfim, né, continue o queremismo. Na realidade ele sai depois e aí entra um mandatário dele, o general Rico Gaspar Dutra, e depois ele retorna em 1950. Então, a gente percebeu uma seguinte questão ali. A gente não pode também deixar de lado que a imigração alemã no Brasil foi muito forte, né? O segundo maior polo do Partido Nazista fora da Alemanha era aqui no Brasil. E toda essa questão é uma chaga histórica que existe. A gente não pode simplesmente fechar os olhos para essa questão. Então, existe essa proximidade, até mesmo após o fim da Segunda Guerra Mundial, quando todas as atrocidades cometidas pelos nazistas já haviam vindo à tona. Muitos deles foram encontrados na América do Sul, inclusive Goebbels esteve no Brasil, por exemplo. Isso muitos outros aí de menor alcance, né, da parte burocrática também no Partido Nazista estiveram no Brasil, né? E aí vocês também não podem perder de vista que quando Getúlio Vargas instaura o Estado Novo, em 1937, o Plano Cohen traz consigo também, né, uma carga de antissemitismo muito alta. Então, são elementos que a gente deve levar em consideração, mas para entender a política dele, né? E, obviamente, foi um político que, se você puxar o histórico do Getúlio Vargas, você vai conseguir visualizar o Getúlio Vargas sob diversos prismas, né? E, infelizmente, o antissemitismo está presente aí nessa análise dele. Muito obrigado, professor. Nós estamos aqui na linha, né, com o Victor Oliveira e o Augusto Leme, eles que são representantes da Stand Voz Brasil, ONG educacional israelense. Hoje está nos concedendo a honra aqui dessa entrevista. O nosso amigo jornalista, meu colega Marcos Sampaio, também vai fazer uma pergunta aí para eles, né? Não sei se para o Marcos. E lembrando que o Marcos vai estar aqui dia 6, né, conosco. Quero agradecer a Marcos, principalmente, de Israel. Ele
estará conosco, se Deus quiser, no dia 6, né? Eu tive a experiência de caminhar lá em Jerusalém, na Cidade Velha, e levava comigo, nas minhas costas, a bandeira do Brasil. E muitas vezes eu via, tanto árabe quanto judeu, me chamava de Bolsonaro. E ele via a bandeira do Brasil nas minhas costas e me chamava de Bolsonaro, porque Bolsonaro estava no auge. O que é que eu quero perguntar? Qual a tua esperança ou expectativa nessa mudança de governo? Sendo que, nesses últimos 4 anos, nós vivemos aqui no Brasil uma relação de amor entre Brasil e Israel. A gente viu em todo o governo de Bolsonaro a bandeira de Israel sendo comemorada, celebrada em todos os lugares. Qual a tua expectativa, Marcos? Estando você aqui no Brasil esses dias, o que é que você espera, o que é que você acredita na nossa relação com Israel a partir desse novo governo? Bem, eu não gostaria muito de emitir opiniões políticas, mas eu acho que eu também não posso fugir à sua pergunta e fugir à realidade que parece vir se desenhando com esse novo governo. O governo Bolsonaro realmente estreitou muito as relações com Israel. Eu acredito que esse estreitamento de relações trouxe para o Brasil alguns benefícios inacreditáveis. Eu gostaria de mencionar alguns. Por exemplo, no Nordeste foram distribuídas umas máquinas inventadas em Israel que conseguem transformar o ar em água potável. Cada uma dessas máquinas consegue transformar ao longo de um dia, dependendo da potência da máquina, entre 120 e 480 litros de água potável. Essas máquinas foram instaladas no Nordeste e ela transforma ar em água potável. Isso é uma coisa espetacular. É lógico que esse tipo de doação de Israel é feito para governos simpáticos a Israel. Eu não consigo acreditar que autoridades façam doações a governos que venham a ser hostis a Israel. Eu não estou dizendo com isso que o governo Lula será hostil a Israel, mas os primeiros passos que a gente vê não são positivos. O Brasil já votou na ONU de forma bastante diferente do que vinha votando durante o governo Bolsonaro, levando Israel a tomar algumas atitudes de inconformismo com o que o Brasil fez na ONU recentemente. Nós estamos recebendo hoje aqui no Brasil e amanhã os navios de guerra do Irã, que é o maior inimigo do Ocidente em geral e de Israel em particular. É muito pouco claro para mim porque um Estado terrorista como o Irã é recebido oficialmente aqui no Brasil com a sua frota naval que não tem nenhum fim pacífico, como a gente sabe. Então, essas guinadas que o governo atual começa a mostrar em direção ao Irã e também em críticas infundadas a Israel, me preocupam. Eu espero que seja simplesmente alguma dissonância no início de governo, até para marcar uma posição diferente do governo anterior. Se o inimigo do meu adversário tem que virar meu amigo, e o amigo do meu adversário tem que virar meu inimigo. É uma postura meio idiota, mas é uma postura que acontece, infelizmente, muito em política, não só no Brasil, no mundo inteiro. E pode ser que esses primeiros passos do governo atual tenham a ver com uma separação de linha com o que o governo anterior fazia em relação a Israel. Eu espero, no entanto, que a inteligência e o bem do Brasil prevaleçam, porque eu acredito que o Brasil tem muito mais a lucrar numa relação positiva com Israel do que numa relação negativa com Israel. Eu vou dar alguns exemplos. Aqui no Brasil, eu acredito que uma parte significativa da população brasileira utiliza para se locomover o aplicativo Waze. O aplicativo Waze é um aplicativo israelense.
Não me consta que nenhum país árabe tenha desenvolvido alguma coisa similar. Doentes cardíacos, quando têm problemas cardíacos e precisam de uma operação, utilizam uma pequena molinha que é inserida no coração e lá ela é, então, liberada e expandida. Essa molinha se chama stent, é uma outra invenção israelense. Não me consta que os inimigos de Israel tenham desenvolvido qualquer produto que possa substituir o stent cardiológico. E assim por diante. Israel tem muito a colaborar com o Brasil nas áreas de agricultura, na área de tratamento de água e distribuição de água, na área de energia eólica, na área de termoenergia, na área de medicina, na área de educação. E eu acredito que, ao se afastar de Israel, e se isso vier a ocorrer, Israel será prejudicada, não há dúvida nenhuma, mas eu acredito que o prejuízo maior será da população brasileira. Pois é, muito bom. O programa aí falta ainda 5 minutos aí, eu creio que o pessoal tem mensagem aí, nosso amigo, irmão Lemer, né? Uma pergunta para Lemer, quem quer fazer aí? Então, no caso, muito obrigado, Marcos, uma resposta à altura. Tanto o jornalista Marcos, aqui de Feira de Santana, pergunta também foi à altura, parabéns. E a resposta do professor Vitor também excepcional. E eu gostaria também de ouvir, né, ele estava começando a responder Samuel, e eu gostaria de ouvir a colaboração dele nessa questão do Holocausto. Não, eu só gostaria, se possível, comentar a resposta do jornalista Marcos, se tem essa possibilidade, Leomar. Repete, por favor, deu um problema técnico aqui de novo. Se for possível, eu gostaria de complementar a resposta do colega jornalista Marcos. Poderia ser? Ah, sim. Pode ser. Ok, pode ser. À vontade, pessoal. Aqui é livre. Em primeiro lugar, eu acredito que sim, as relações entre Brasil e Israel, questões diplomáticas, foram mais próximas no governo Bolsonaro e no governo, principalmente no governo Benjamin Netanyahu, até 2021, e consequentemente, com essa proximidade dos governos, tanto do Jair Bolsonaro de 2019 até 2021, quando era o primeiro-ministro o Benjamin Netanyahu, teve uma proximidade muito grande entre os países, inclusive através do ministro das Relações Internacionais do Brasil, o Ernesto Araújo. As votações na ONU, inclusive, foram muito mais favoráveis à questão israelense na ONU. Isso é importante ressaltar. É também importante ressaltar que no momento que o governo do Benjamin Netanyahu em Israel cai em 2021, inclusive eu estava morando em Israel na época, e é eleito um novo governo, o governo de Naftali Bennett e o governo de Yair Lapid, essa aproximação que existia muito forte entre Israel de Bolsonaro de Israel de Netanyahu e Brasil de Bolsonaro, ela se afasta. Eles mantêm laços, eles mantêm contatos, mantêm negócios, mas essa aproximação ideológica de uma direita ou de uma extrema direita israelense e brasileira, ela se afasta com esse novo governo de centro-direita, se afasta, e uma das consequências disso é a troca do ministro das Relações Internacionais do Brasil, que o Bolsonaro trocou, que foi o ministro Carlos Alberto França, e uma das consequências disso é que as votações da ONU, elas começam a ser equilibradas, elas passam de ser somente pró-Israel, e elas acabam tendo uma votação mais equilibrada, algumas vezes votando a favor e outras vezes votando contra. Outra questão também que eu acho que é importante ressaltar, sobre a questão da bandeira israelense utilizada aqui no Brasil por uma parte da direita brasileira. Eu acredito que essa bandeira de Israel ela é roubada, por entender que Israel é um país
que realmente ele não é. Eles utilizam essa bandeira não para apoiar o Estado de Israel, eles utilizam essa bandeira com a intenção de ser o país de Cristo, seu país de Jesus Cristo, aonde cresceu, através de uma coisa muito mais religiosa e muito menos questão de Estado. E por muitas vezes não entenderem o quão liberal é Israel hoje em dia. Se essas pessoas soubessem o quanto Israel é liberal em vários costumes e várias tradições, e provavelmente eles não levantariam a bandeira de Israel nessas manifestações. Então, eu gostaria muito que as pessoas parassem de utilizar a bandeira de Israel nessas manifestações. É algo que não ajuda Israel em nenhum momento. Inclusive, o primeiro-ministro de Israel hoje, que voltou a ser o Netanyahu, condenou alguma das manifestações em Brasília no início do ano, que alguma delas tinha a bandeira de Israel. Então, eu acredito que essa bandeira ela só piora a imagem de Israel no mundo, e só essa parte que eu queria complementar. Ok, nós estamos aí em 20 horas mais 56 minutos, o programa está chegando ao final, hoje foi só uma palhinha, né? Lembrando que o Marcos Susskind vai estar conosco na próxima terça-feira, creio eu que o Victor também e o Lemer também vai estar conosco, para dar seguimento aí aos temas sobre Holocausto e também ao tema sobre tecnologia, né? O Marcos que vai vir falar sobre isso, quanto a tecnologia israelense está contribuindo em nosso país. Mas eu vou deixar as considerações finais, primeiramente, para vocês aí, vocês podem apresentar aí a Stand Voice, quem é a Stand Voice, em 1 minuto aí para vocês, e a saudação final, e em seguida eu vou estar passando aqui para a bancada também se despedir. Bom, né? Eu agradeço aí a possibilidade de falar mais uma vez aí com vocês, né? E, bom, Stand Us, vocês já sabem, nós somos uma instituição não governamental, sem fins lucrativos, cujo objetivo é educar para a paz, educar a respeito de Israel, a respeito da questão israelo-palestina, sobre o Oriente Médio de uma forma aberta, de uma forma democrática e de uma forma que viabilize todas as vozes, né? Nós, como instituição, advogamos pela ideia da solução de 2 estados, o que é muito importante, e, enfim, né, levando em consideração a autodeterminação dos povos, né? Gostaria de deixar também um convite para vocês aí, estão vindo, o Miguel Omar, todo mundo da bancada aí, nós estamos com as inscrições abertas para um programa educacional nosso de longa duração, de média duração, diria, né? Durar de 6 meses em algum quebrado, totalmente gratuito, que se chama o Mastership, enfim, voltado para pessoas que já estejam graduadas, né, no ensino superior, e aí, enfim, vamos ter aulas dos mais diversos temas aí, tratando da questão de Israelo-Palestina, sobre o Oriente Médio, relações internacionais, direito internacional. Inclusive, o professor Marcos Susskind também estará com a gente mais um ano nesse curso, né? Mas é isso, galera. Muito obrigado mais uma vez. Qualquer coisa, estamos à disposição. Maravilha. Bem, Também queria agradecer a todos pela oportunidade, Eliomar, Marcos, Vitor, os colegas aí na bancada. É um prazer imenso. E só fazendo uma menção ao Holocausto, que eu acredito seja muito importante, dia 27 de janeiro, agora, a data para relembrar os mortos, os assassinados, os judeus e as outras minorias assassinadas na Segunda Guerra Mundial pelo regime nazista, e também ressaltar a importância também do dia de Yom HaShoah em Israel, que não é exatamente no mesmo dia do dia da recordação do Holocausto no mundo inteiro, que é o dia que todos os judeus israelenses, árabes e outras minorias, eles param em Israel por 2 minutos, quando toca um alarme no país, em forma de homenagear a todos aqueles que morreram durante o regime nazista na Segunda Guerra Mundial. Muito obrigado. maravilha. Obrigado. Marcos Susskind, nosso palestrante, que em breve vai estar aqui conhecendo a nossa amada cidade, né? Mas eu vou deixar você interagir com as considerações finais aqui com o Marcos, né? O nosso estudante aí de geopolítica, de relações internacionais, errei. A nossa palavra de gratidão, né? Agradecer a todos e vamos dar prosseguimento, meu querido.
Samuel. Muito bem. Meus amigos, eu agradeço a oportunidade de estar com vocês aqui na rádio. Estou ansioso para chegar e conhecer Feira de Santana e conversar com vocês frente a frente, falar um pouquinho sobre a tecnologia de Israel, sobre o que Israel está fazendo e pode fazer para melhorar a situação do ser humano no Brasil e em todo o mundo. Mas eu gostaria também de deixar claro a mensagem referente ao Dia Mundial da Memória do Holocausto. Nós queremos lembrar o que aconteceu para que isso não volte a ocorrer, para que não volte a ocorrer com judeus, não volte a ocorrer com armênios, não volte a ocorrer com ciganos, não volte a ocorrer com hutus. Todos esses que eu acabo de mencionar foram vítimas de racismo, mortos por simplesmente pertencerem a uma determinada etnia. Os turcos assassinaram milhares e milhões de armênios, os hutus foram assassinados nas guerras africanas, os judeus sacrificados em fornos crematórios e em pelotões de fuzilamento e forca pelos nazistas e assim por diante. É importante que nós lembremos, mas é importante também que nós não fiquemos só na lembrança. É necessário agir. Quando qualquer um de nós se deparar com um ato de discriminação ou um ato de racismo, nós temos que levantar nossa voz. Seja frente a frente quando alguém usa alguma expressão racista, seja quando a gente vê isso na imprensa, termos a coragem de escrever, seja para um jornal, para uma rádio, para uma TV, para uma revista, e dizer, eu ouvi tal coisa e não concordo e não aceito. Não é importante que a escrita seja feita com palavras maravilhosas, com frases bem construídas. É muito mais importante a qualidade da mensagem do que a forma como ela é mandada. Se eu disser, por exemplo, ouvi no seu programa uma menção que eu considero racista e eu discordo dela, é o suficiente. Mas agir, não simplesmente lembrar. Lembrar é importante, mas é muito mais importante que nós mantenhamos as nossas mentes abertas para reagirmos. E eu quero agradecer a vocês demais essa oportunidade. Eu sou uma de milhões de almas judias que não teve avós, porque foram assassinados pelos nazistas, não tive tios, não tive primos. Meu pai perdeu 7 irmãos na Segunda Guerra Mundial, alguns deles, diversos deles casados, diversos deles com filhos, crianças de 2, 3, 5, 7 anos, queimadas vivas pelo simples fato de terem nascido judias. Isso é inaceitável. E se nós não agirmos, Deus nos livre, pode voltar a ocorrer, eventualmente conosco, eventualmente com outro povo, com outra religião, com outra raça ou com outra denominação política ou social. Então é importante agirmos. Espero que essa mensagem fique gravada na mente de cada um dos nossos ouvintes e agradeço demais a você, Eliomar, ao pessoal da Rádio Cidade, à Voz de Israel, por essa oportunidade de estar com vocês e, se Deus quiser, estaremos juntos no dia 6 de fevereiro, aí em Feira de Santana. É isso aí, né? O prazer vai ser todo nosso. Sua consideração final, Samuel? Então, só queria agradecer mesmo pela oportunidade de estar aqui também com meu pai, estar falando pela primeira vez aqui numa rádio. E agradecer a Eliomar pelo convite e aos professores Vitor Oliveira e Augusto Lemer por estar respondendo a minha pergunta. Bom, meus amados, muito obrigado, muito obrigado. Estamos felizes porque os mestres aceitaram a nossa proposta, muito enriquecedora, e dia 6 de fevereiro, o jornalista Marcos Suski vai estar em Feira de Santana. Faço o meu apelo a empresários, empreendedores, advogados, administradores, gestores de empresas, também aos pastores da cidade, para que possam comparecer, para recebermos umas informações novas e atuais de grande valia. A todos, muito obrigado, uma boa noite e shalom a todos e Baruch Hashem, bendito seja o Eterno, por tudo que está acontecendo e tudo que aconteceu, e as nossas palavras sejam sempre de louvor e glória ao Eterno, o Deus de Israel.
Amém, Amém. né? O programa Voz de Israel vai ficando por aqui. Até a próxima terça. Aguardamos vocês. E muito obrigado, meus colegas e meus amigos, a Stand Voz e ao nosso amigo Marcos.